Salve, salve galera, professor Tiago. Nesse vídeo vamos ver duas aplicações envolvendo aí os produtos notáveis. A primeira delas é essa aqui, ó. Determine o perímetro e a área do quadrado. Então nós temos aqui um quadrado, é dado que a medida de um lado desse quadrado é 6 menos a raiz quadrada de 7. Como eu quero determinar o perímetro, eu tenho que lembrar o que é o perímetro. O perímetro de um polígono nada mais é do que a soma de todos os lados desse polígono, beleza? Então, olha só, no quadrado, lembra lá que todos os lados possuem a mesma medida. Então, se aqui é 6 menos a raiz quadrada de 7, aqui também vai ser 6 menos a raiz quadrada de 7, aqui também vai ser 6 menos a raiz quadrada de 7, e desse lado aqui também, ó, 6 menos a raiz quadrada de 7. Tudo bem? Então, olha só, o perímetro a gente vai representar aqui pela letra 2P, tá? É um símbolo para perímetro. E observa que todos os lados possuem a mesma medida, mas o quadrado tem quantos lados? Muito bem, 4 lados. É equivalente a eu fazer 4 vezes a medida de um lado, que é 6 menos a raiz quadrada de 7. Você pode também realizar a soma, mas como o quadrado tem todos os lados iguais, é equivalente a multiplicar por 4 um lado. E aí a gente aplica aqui a propriedade distributiva, olha só. O 4 multiplicou aqui com o 6. 4 vezes 6 resulta lá para mim em 24, beleza? E depois a distributiva aqui do 4 com o menos raiz quadrada de 7. Fazendo o jogo do sinal ali, vai ficar mais com menos, menos. 4 vezes a raiz quadrada de 7 vai dar 4 raiz quadrada de 7. Como não tem nenhuma unidade de medida, eu vou colocar aqui unidades de comprimento, beleza? Então, esse é o perímetro desse meu quadrado. Falando agora de área, vamos falar aqui a área que eu vou representar pela letra A área de um quadrado é sempre, olha, essa área aqui, que é essa região interna, é sempre o produto da base pela altura, que nada mais é do que pegar a área vai ser o lado elevado ao quadrado, tudo bem? Então, nesse caso aqui vai ficar assim, ó, você vai pegar um lado, 6 menos a raiz quadrada de 7, e elevar ao quadrado. E olha o que apareceu aí para nós. Apareceu um quadrado da diferença de dois termos, produto notável na cabeça. Você já sabe resolver aí. Se você não sabe, assista esse vídeo que vai aparecer aqui no card. Tudo bem? É o quadrado do primeiro, né? 6 ao quadrado, menos, porque ali é o menos, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 6, vezes o segundo, que é a raiz quadrada de 7, mais o quadrado do segundo, ficando aí raiz quadrada de 7 ao quadrado. Tudo bem? Então vamos resolver um a um aí, olha. Igual 6 ao quadrado, 36, menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então 2 vezes 6 dá 12, bem aqui, ó. E 12 vezes a raiz quadrada de 7 resulta aí em 12 raiz quadrada de 7. Beleza? Mas o quadrado ali da raiz quadrada de 7 ao quadrado é só simplificar o índice com o expoente. Sobra para mim lá o número 7. Beleza. Então fiquei aqui com 36 mais 7, que resulta em 43 menos 12 raiz quadrada de 7 unidades de área que vou colocar, tudo bem? Então, eu tenho aqui para mim o perímetro, 24 menos 4 raiz quadrada de 7, e tenho aqui a área desse quadrado, 43 menos 12 raiz quadrada de 7. E na minha segunda aplicação eu tenho agora um retângulo onde eu quero determinar o perímetro e a área também. Observe lá que você tem um retângulo que esse lado aqui mede 3 raiz de 3 e por propriedade de retângulo, esse outro lado aqui também vai medir 3 raiz quadrada de 3, tudo bem? Aqui a base do meu retângulo mede 4 raiz quadrada de 3, então quer dizer que lá em cima também vai medir 4 raiz quadrada de 3, tudo bem? Vamos calcular o perímetro. O perímetro, representado aqui por 2P, nada mais é do que a soma de todos os lados. Então você vai somar os lados. Vamos começar aqui, ó, 3 raiz quadrada de 3. Tem ele duas vezes, eu posso colocar aqui ao lado, 3 raiz quadrada de 3 novamente. Então já foi esse lado, já foi esse lado, né? Mais os outros dois lados restantes ali,
que medem 4 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3. Tudo bem? Resolvendo, eu posso somar 3 raiz quadrada de 3 com 3 raiz quadrada de 3, que vai dar 6 raiz quadrada de 3, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui passo a passo, ó, vai ficar 6 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3 com mais 4 raiz quadrada de 3, resulta para mim aí em 8 raiz quadrada de 3, tudo bem? Operações com radicais semelhantes. Somou aqui, olha, o 6 com o 8, né? 6 somou com 8, deu 14, e a raiz quadrada de 3 acompanha. Então, nós acabamos de determinar aqui o nosso perímetro, tá? Unidades de comprimento aí, que é o nosso perímetro. Bem, a área agora, que é pedida também, a área, vamos chamar aqui de A, é essa região interna aqui, né, desse retângulo. Essa parte em cinza aqui é a área, beleza? Então, a área de um retângulo é sempre o produto da base pela altura. É você multiplicar essa medida aqui da base, que nesse caso é 4 raiz quadrada de 3, vezes a altura, que nesse meu caso aqui, ó, é 3 raiz quadrada de 3. Então, é sempre assim, o produto da base pela altura. Tudo bem? E aí você tem uma multiplicaçãozinha aqui, né? Você tem os mesmos radicais, é bem tranquilo, vai ficar o 4 multiplicando o 3, tudo bem? Então, 4 vezes 3 resulta em 12, e a raiz quadrada de 3 aqui multiplica com a raiz quadrada de 3, tudo bem? Mas observa que raiz quadrada de 3, ó, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado, né? A raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Simplificou o índice da raiz com expoente, sobrou para nós lá o 3. Então, você vai ficar aqui com 12 vezes 3, e 12 vezes 3 é igual a 36 unidades de área aí para o nosso caso. Então, eu encontrei aqui a área desse retângulo, 36 unidades de área, e o meu perímetro, 14 raiz de 3 unidades de comprimento. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Se você gostou do vídeo e da explicação, deixa o like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te aguardo aí nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.